Olá, tudo bem? O Da Sua Conta está de volta e no primeiro programa deste ano vamos falar sobre a importância da economia e de como essa ciência está presente no nosso dia a dia, muito mais do que você imagina. E 2014 será bastante movimentado. Vamos ter a Copa do Mundo, eleições governamentais e tudo isso influencia a economia do país. Você vai saber as expectativas econômicas para este ano que se inicia, como taxa de PIB, inflação. Quer ficar bem informado? Então acompanhe o Da Sua Conta que já está no ar. Olá, este é o primeiro programa de 2014. Já são 4 anos que o Da Sua Conta procura levar até você informações, dicas e análises econômicas para ajudar na sua compreensão do cenário econômico e facilitar a tomada de decisões. Afinal, a economia faz parte do nosso dia a dia. E neste tempo todo que estamos juntos, nós podemos contar com a colaboração do professor da UFAL e economista Fábio Guedes, com seus comentários e análises críticas sobre os temas que estão em destaque na sociedade. Fábio, eu gostaria de aproveitar para agradecer a sua participação aqui nesses anos todos. É isso, Maria. Nós agradecemos, eu e a Universidade Federal de Alagoas, essa oportunidade de participar de um programa de suma importância para a sociedade alagoana e tentar aqui desmistificar, ou seja, traduzir melhor os temas econômicos e seus conceitos para que o cidadão alagoano ele possa ficar bem melhor informado. Bom, e já que a gente está começando hoje, né, essa nova temporada, vamos falar um pouquinho dessa importância, né? O que representa a economia na vida do cidadão comum? Bem, Maria, a gente observa o seguinte, a economia nos últimos pelo menos 20 anos, ela se tornou, digamos assim, uma área de discussão no Brasil, tal como política e futebol. Todas as pessoas hoje, praticamente, elas conversam no seu dia a dia sobre algum tema econômico. Por exemplo, né, numa perspectiva mais macro, as pessoas discutem se o Brasil vai bem, se não vai bem, se o emprego, por que o emprego está crescendo. O Brasil nunca teve uma taxa histórica de emprego tão elevada, né, e desemprego tão baixo. As pessoas elas notam que a sua vida melhorou porque tem mais renda, as oportunidades de emprego também, como é que está o Brasil em relação, por exemplo, a outros países. Quer dizer, essa discussão toda envolve temas econômicos. Então, por isso que a importância da economia e dos temas econômicos e também do estudo e também da informação econômica assim, imprescindível para o cidadão. Porque desde o mais humilde até aquele que tem empresas ou empresário que aplica seus recursos e busca, de certa forma, ter uma rentabilidade futura, né? Então, passando por essas esferas, digamos assim, da cidadania, a informação econômica é de suma importância, porque ela acaba esclarecendo um pouco sobre a situação conjuntural, sobre a perspectiva do futuro, né? E o cidadão ele começa a tomar decisões um pouco mais pautadas em informação muito mais, digamos assim, específica e também um pouco mais discutida. Então, quer dizer que a economia é uma ciência social, quer queira ou não, é uma ciência importantíssima no cotidiano das pessoas. E o Brasil, por enveredar hoje, recentemente, nos últimos 10, 15 anos, tem um acesso a crédito maior por parte da população, as pessoas elas ganham mais, as oportunidades de aplicação também crescem. Então, cada vez mais, esse tema ele faz parte do cotidiano dos indivíduos, desde os mais simples até aqueles que têm, digamos assim, fortunas ou possibilidades maiores de aplicação de riqueza. Fábio, e muitas pessoas podem não perceber, mas em atitudes do dia a dia, né, a economia também está envolvida. Quando, por exemplo, você escolhe comprar determinado produto ao invés de outro, você tem aí essa questão da economia, porque você vai avaliar o que é mais barato, o que compensa, o que é maior, qual é a maior vantagem que está te oferecendo. Veja só, grande parte da população brasileira, Maria, ela se move, né, em torno de 2 grandes temas, por exemplo, inflação, emprego e renda, né? Então, por exemplo, inflação, emprego e renda são 3 temas bastante importantes para a grande parte da população brasileira, né? Por isso, né, a presidente Dilma e também o presidente Lula têm uma popularidade muito grande, porque nos temas inflação, né, desemprego e renda são temas que, por exemplo, estão bem, digamos assim, administrados e a população brasileira sente isso. Ela realmente vê que a inflação está, de certa forma, controlada, né? A renda está crescendo e o emprego também está crescendo. Então, a população em geral, ela se move, ela se informa economicamente em todos esses 3 temas.
Os temas mais específicos, por exemplo, câmbio, juros, né, aplicações financeiras, comércio e mercado internacional, aí já você, né, já passa para um público mais específico. E assim mesmo, são temas cada vez mais importantes. Então, como eu falei, desde as pessoas mais humildes até as pessoas mais, digamos assim, afortunadas no Brasil, a economia ela perpassa seus os temas mais simples aos temas mais complexos. E acaba, de certa maneira, passando a ter uma importância fundamental na vida cotidiana da sociedade e do cidadão comum. Agora, Fábio, de onde vem aquela imagem, né, de que a economia está tão distante, né? Inclusive pelo termo economês, que se usava muito hoje, essa linguagem, né, utilizada, ela já está um pouco mais clara, mas ainda é muito difícil para muita gente compreender, né, o que sites, jornais e outros meios de comunicação informam no que relaciona à economia. Né? Veja, é como qualquer outra área. Por exemplo, na área jurídica, a mesma coisa. Então, por exemplo, nós tivemos o ano passado o julgamento do mensalão. Nós vimos que a sociedade, né, boa parte da sociedade brasileira estava envolvida com aquela discussão. Uma discussão política e também técnica. Né? Então, você observando, por exemplo, nas discussões ali no Supremo Tribunal Federal, você observava que tinha avaliações e tinha discussões muito técnicas. Assim mesmo também como na engenharia. Né? As pessoas elas podem opinar, por exemplo, onde deve ficar uma janela, né, em lugar da janela você colocar uma porta e assim por diante. Mas só quem vai, de certa maneira, analisar se isso pode tecnicamente é um engenheiro. Então a mesma coisa com a economia. A economia todo mundo se acha, né, evidentemente, com todo direito de opinar sobre assuntos e aspectos econômicos. Agora, é evidente que como a economia é uma ciência, né, a opinião fica cada vez mais balizada, a opinião fica cada vez mais consistente, quanto mais as pessoas elas se aproximam da técnica, da ciência econômica. Então, é evidente que, assim como outras ciências, existe, né, uma distância muito grande. E no próximo bloco, nós voltamos a falar sobre as perspectivas econômicas para 2014. É só um instante, a gente volta já já.